Fala, grande nação rubro-negra e amigos do canal, sejam todos muito bem-vindos. Flamengo anuncia empréstimo de Carlos Alcaraz ao time da Premier League, mas neste vídeo falarei sobre a provável escalação do Flamengo para enfrentar o Botafogo aí pela Supercopa do Brasil. Flamengo que já está em Belém do Pará, sem Alcaraz, né? Falarei sobre este assunto, né? E qual é a premiação aí da Supercopa do Brasil, né? E quando que Flamengo e Botafogo se enfrentaram em uma final, né? Falarei sobre este assunto também. Portanto, a decisão será neste domingo, dia 2 de fevereiro, às 16 horas, horário de Brasília, e o Flamengo preservou atletas pelo Carioca e terá força máxima, galera. Portanto, a primeira decisão aí da temporada de 2025, o Flamengo enfrenta o Botafogo neste domingo, dia 2 de fevereiro, às 16 horas, no Mangueirão, no Pará, em duelo válido pela grande final aí da Supercopa do Brasil 2025. O rubro-negro preservou seus principais jogadores em confronto do Campeonato Carioca e terá força máxima. Enquanto isso, o alvinegro escalou os titulares pela primeira vez no clássico diante do Fluminense e venceu o rival por 2-1. E Felipe Luiz terá quase todo o plantel à disposição, com exceção de Matias Vinha e Pedro. A novidade para a final pode ser o lateral Danilo, ex-Juventus. O defensor da seleção brasileira chegou recentemente ao mais querido e já o técnico do Flamengo aí vai aguardar aí para escalar ele, né? Vamos ver. Ele já embarcou para Belém do Pará com os demais jogadores do elenco aí, né? Então a provável escalação também do Botafogo contra o Flamengo, né? Existem alguns entraves aí, né? Então, passando a provável escalação do Flamengo aí contra o Botafogo, no gol deve ser Agustin Rossi, titular absoluto desde a temporada passada. O goleiro estará à disposição para o grande clássico aí da final aí da Supercopa do Brasil. Na lateral direita, acredito que não tem assim nada, muita dúvida, porque o Wesley, né, o lateral, coleciona aí boas atuações nos últimos meses e ganhou aí a vaga de titular no setor de forma inquestionável. O Flamengo que recusou uma proposta de 150 milhões de reais de um time do Zenit da Rússia, que quis levar aí o lateral Wesley. O Flamengo não aceitou os 150 milhões. Então o zagueiro Léo Ortiz, né, o bom zagueiro, é um dos destaques do Mengão e titular absoluto aí. O zagueiro Léo Pereira também deve ser titular. Com a saída de Fabrício Bruno, o defensor é um dos mais experientes aí na função. Teve atuação segura no duelo contra o Volta Redonda e formará a dupla de zaga com Léo Ortiz mais uma vez. Na lateral esquerda teremos o Alexandro, ganhou aí a vaga de titular logo após a sua chegada ao mais querido e divide a posição com Ayrton Lucas. No duelo contra o Voltaço, o defensor teve aí uma atuação discreta, sem muito apoio no setor ofensivo. Então, começando aí na parte do meio-campo, que deve ter Eric Pulgar, né? O cão de guarda aí do Mengão se destaca aí pela qualidade na marcação, com desarmes precisos e boa movimentação. O outro, De La Cruz, após conviver aí com diversos problemas físicos na temporada passada, o uruguaio ainda tenta buscar aí sua melhor forma. Se não jogar, Felipe Luiz pode optar pela entrada de mais um atacante na equipe, ou Gonçalo Plata ou Luiz Araújo. Outro que deve ter aí vaga garantida é De Arrascaeta. O jogador também enfrentou algumas lesões em 2024, mas tem técnica e qualidade para resolver qualquer partida, principalmente confrontos decisivos, e agora ele está com a 10, né? Outro jogador inquestionável, meio-campo Gerson, aí o principal nome do Flamengo desde a temporada passada. O Coringa é sempre participativo aí nas partidas, tem qualidade na troca de passes e sempre busca o gol, com finalizações precisas. Outro que deve ser titular é Bruno Henrique, um dos nomes mais importantes no setor ofensivo. O atacante tem velocidade para puxar aí os contra-ataques e boa movimentação. Gonçalo Plata e Luiz Araújo também são opções para esta função. Outro é Michael, que vive seu melhor momento desde o retorno ao mais querido e foi o jogador que mais se destacou na vitória do time contra o Volta Redonda, inclusive anotando aí um dos gols do Flamengo aí, galera, né? Outras informações sobre a premiação, né? Então, qual é a premiação aí da Supercopa do Brasil 2025? É para ser a maior da história. Então, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, confirmou que a Supercopa do Brasil terá premiação recorde.
Botafogo e Flamengo vão receber um valor fixo de 6,05 milhões. Além disso, o campeão receberá US$ 1 milhão, aproximadamente 5,9 milhões de reais, e com isso, quem ficar com o troféu levará 12 milhões para casa, né? Então, passando outra informação aí, quando foi a última vez que Botafogo e Flamengo decidiram um título nacional? Então, a última decisão aí de título nacional entre Botafogo e Flamengo ocorreu em 1992, com a final do Campeonato Brasileiro, no sistema de ida e de volta. No entanto, o Flamengo aí encaminhou o título ainda no primeiro jogo, com goleada por 3-0 sobre o rival nos 45 minutos iniciais, sendo esta uma vitória construída com gols de Júnior, Nélio e Gaúcho. E o Mengão obteve aí um resultado surpreendente, considerando aí que o Alvinegro tinha a melhor campanha e defendia sua vantagem de 2 empates aí, né? Então esse foi o jogo, né? Então precisando reverter 3 gols de desvantagem no jogo de volta, todas as esperanças do Botafogo terminaram quando o Júnior abriu o placar no fim do primeiro tempo e Júlio César deixou o jogo em 2-0 aí, né? Então essas são boas recordações, né? Outra notícia aí, né, sobre o empréstimo de Carlos Alcaraz, isso mesmo, galera. Então, em uma notícia que pegou aí os torcedores do Flamengo de surpresa, o Flamengo anunciou no início da tarde dessa sexta-feira a transferência por empréstimo do meio-campista Carlos Alcaraz para o Everton da Inglaterra. E o Flamengo publicou aí que o acordo entre os clubes conta com uma cláusula de compra obrigatória, em caso de cumprimento de metas estabelecidas no contrato. Em nota oficial aí, José Boto, diretor de futebol do Flamengo, comentou o empréstimo de Alcaraz e explicou aí que a decisão foi tomada após uma análise detalhada considerando tanto a visão da comissão técnica quanto os interesses do clube. E o dirigente ainda elogiou o Alcaraz e frisou: trata-se de um grande jogador, mas dentro do modelo de jogo adotado entendemos que ele teria poucas oportunidades para desempenhar seu melhor futebol. A negociação garante aí uma boa oportunidade para o atleta seguir sua carreira com mais protagonismo e, ao mesmo tempo, respeita a estratégia financeira e esportiva do clube, declarou o Boto, né? Então, em nota oficial, o Flamengo informou que Alcaraz já não vai viajar com o time para o desafio diante do Botafogo no Mangueirão, em Belém, no domingo, né? Pela Supercopa do Rei 2025. Revelado pelo Racing da Argentina e com passagens por Southampton e Juventus da Itália, o Carlos chegou ao Flamengo no segundo semestre do ano passado e desde então disputou 19 partidas com 3 gols e 2 assistências, e vale mencionar que ele custou 20 milhões de dólares, cerca de 110,6 milhões de reais aos cofres do Flamengo, e é o reforço mais caro da história aí do clube, né? Será que o Flamengo vai conseguir tirar todo esse valor aí, né, para cobrir aí esta compra deste jogador, né? Então o que a gente aí espera, né? Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações do Mengão. Se liga aí, um forte abraço a todos e até a próxima.